Precisamos falar sobre esse momento crítico do Bitcoin para poder encarar um bear market da melhor maneira possível. Apesar de muita gente comprar muita meme coin, muita altcoin e segurar, não vender absolutamente nada, você agora precisa estar muito atento, ainda que esteja de fato com altcoins na mão. Principalmente para aquela galera que gostou de comprar muita meme coin e não quis reconhecer quando o Bitcoin estava rompendo um topo com todos os indicadores mostrando que ali estava sobrecomprado. Agora você tem que ter um pouco mais de atenção, porque vivenciar um bear market não é nada fácil, muitas moedas acabam não voltando e a gente precisa ver, porque se de fato nada mudar, se a gente não encontrar agora algo que seja um catalisador, o Bitcoin vai afundar diante do cenário, diante dessa figura gráfica. Nós vimos, quando formou 126 mil, que ali era um topo e muita gente comprando, sendo que estava começando a ficar eufórico, uma sobrecompra no gráfico diário, que ela deve ser respeitada bem como uma sobrevenda, fez com que muita gente comprasse e até mesmo não quisesse estopar nada. Várias altcoins que eu vim falando aqui sobre realizou lucro, depois compra de novo numa retração. Se estiver subindo muito forte, não perdoa. Eu venho falando isso aí pelo menos ali desde o final de 2024, quando o mercado já não estava muito eufórico. Não teve muito capital entrando, a liquidez muito baixa e eu comecei a falar sobre isso. Algumas altcoins eu falei aqui, mostrei inclusive, vendi, falando sobre esse ano de 2025 que foi um ano muito fraco, com as expectativas de que subiria diante do que poderia ser feito. Só que o próprio Trump não facilitou. O corte de juros com falta de dados não facilitou. E ali eu já estava de fato brincando de ficar comprando e vendendo altcoins. E algumas eu ainda comprei no fundo e não deram resultado. E a partir daí, preservando capital para poder recomprar, para poder gerar lucro. Algumas estopando, outras voltando e ficamos assim em 2025. Ano que muita gente acabou caracterizando como um ano de bear market para criptomoedas. O mercado internacional muito forte, subindo, máxima histórica, o ouro explodindo e com previsões de corte de juros e ainda tivemos corte de juros. Mas o mercado de cripto não respondeu. E agora tem um detalhe aqui no Bitcoin, tem um detalhe nos mercados lá fora que a gente tem que tomar atenção agora redobrada. Por quê? Porque ouro e prata estavam fortes demais, metais subindo muito forte. Tensão macroeconômica e geopolítica, fatores também que geram medo e as pessoas tendem a correr para os metais. O problema foi a liquidação que teve na sexta-feira. Pode estar marcando uma distribuição dos metais. E como o mercado internacional, SP500, Nasdaq, todos os outros mercados subindo muito forte, agora já estão marcando topo, eles podem também estarem entrando em uma fase de distribuição. E se eles de fato entrarem em distribuição, o Bitcoin vai afundar. A gente está numa região extremamente crítica e eu já tinha feito vídeos aqui tentando alertar e falando sobre isso, tá? Isso aqui foi uma sobrevenda muito forte. E isso aqui eu já fiz um vídeo falando que até então poderia se recuperar dessa sobrevenda do diário, foi assim que fez. Ainda comentei que poderíamos entrar em um topo descendente para poder buscar novo fundo e nem isso teve força. Mas ele formou até então um topinho descendente e aí perdeu o que agora se caracteriza por uma bandeira de baixa. Então, isso que está acontecendo agora no Bitcoin é muito crítico, porque ele pode buscar 55 mil dólares pensando nessa bandeira. Se perder essa região, vai ser ladeira abaixo. Está segurando nessa região, já buscou liquidez aqui nos 75 mil. E aqui nós temos liquidez pertinho. Durante essa madrugada ele tentou pegar, mas tem aqui nos 73 e até mesmo 69 mil. Pode ir até os 64 mil limpando isso daqui. Pois bem, ainda não aconteceu. Mas essa fase é uma fase que nós temos problemas na economia e nós vimos acontecer algo na prata que não é comum. É extremamente incomum você visualizar isso aqui, ó, a prata caindo 40%. E aí, o que pode acontecer? Essa fase que já estava aqui sobrecomprado durante semanas, pode agora iniciar uma fase de distribuição no metal. O dinheiro
Não sei, não tem como dizer se vai rotacionar para o mercado de cripto, uma vez que a renda variável não está nem um pouco favorável para os mercados. Lembrando que nós temos liquidez ainda para poder buscar, inclusive no Bitcoin. E essa correlação do Bitcoin com o Nasdaq, com o SP500, ela já se descolou. Porque toda vez que o SP500 derrete, o mercado não volta com força. Diga-se de passagem, o SP500 corrigiu e já está retomando no dia de hoje. Olha a alta que a gente está tendo no mercado no dia de hoje no SP500. 2 base points no SP500. E o Bitcoin? Nada. O Bitcoin está muito fraco. O que significa para mim que caso a gente entre em uma fase de distribuição do mercado internacional, o Bitcoin não vai conseguir segurar. E passar um bear market com muita coisa travada na mão é ruim. Você tem que entender que você pode estopar e recomprar o fundo. Você pode aproveitar para realizar trades de curto prazo, para poder ficar enchendo a sua mão. E para você conseguir superar essa fase como investidor, você tem que empreender. Você tem que fazer um outro caixa. Você tem que gerar esse caixa para aproveitar e comprar fundos. Ainda que seja para você continuar acumulando Bitcoin, que não tem problema nenhum. Se a sua visão de longo prazo é essa. Lembrando que quando a gente entra numa fase de distribuição, você realizar o seu lucro e recomprar no fundo vai aumentar sua margem de lucro. Ou até mesmo entender que comprar o medo também vai te gerar lucro. Porque a gente está entrando em várias fases agora. Quando a gente começa a olhar o sentimento de medo, a gente está em uma sequência que pode se perdurar um pouco mais, porque o medo gera mais medo. E agora a gente não está tendo muita liquidez no mercado e nenhum catalisador para as pessoas comprarem. Existe sim uma baita de uma liquidação bilateral por conta dos institucionais. Quando a gente começa a olhar a parte de prejuízo realizado, ela está aumentando. E isso caracteriza a entrada de bear market. Ou pelo menos se a gente já está dentro de um bear market. Porque deduzir que a gente já está com corte de juros e o mercado americano bombando é muito difícil. E lembre-se, mas a gente já está. Mas já a realização de lucro, com certeza, todo mundo que trabalha sério nesse mercado deve ter falado isso para você. Realiza lucro, não seja tão ganancioso, venda um pouco, recompra lá embaixo, aprenda a comprar e vender com retração de FIBO pelo menos, colocar um stop, porque isso eu pelo menos fiz em várias moedas. Teve moeda que eu fiquei brincando só de virar a escadinha, somente escalar o meu lucro para poder continuar tendo capital. E eu comprei agora esse fundo. Não significa que vai sair derretendo, porque se você comprar em uma retração ou até mesmo uma sobrevenda extrema, você pode ali colocar o seu capital e eu vou te mostrar aqui alguns detalhes para você também fazer isso. Porque você pode ficar brincando dentro da sua própria moeda. Estou com a moeda negativa, ela sobe muito forte, mesmo que ela volte a cair, eu posso vender e recomprar. Isso faz com que meu preço médio caia. E eu tenho alertado, fiz lives aqui para poder falar, mostrar como que dava para fazer isso, na intenção de ajudar pessoas, inclusive, que estavam agarradas lá com Dog Go to the Moon. Dog Go to the Moon é um exemplo clássico que eu falei o tempo todo aqui no canal, e muito criticado por sinal, para poder vender. Altcoins também na intenção de poder vender. E olha só, foi isso que eu mostrei diversas vezes com Dog, com outras moedas, memecoin, que olha só, aqui a gente consegue visualizar claramente todas as regiões que dava para poder vender. Se você brincar no 4 horas, você vai poder comprar e vender. E aqui, regiões de venda. Inclusive eu fiz um vídeo falando que eu tinha vendido aqui. E assim como também tinha vendido aqui e depois está aqui, porque eu comprei nessas regiões. Regiões que foram fundos. Muita gente criticou, muita gente emocionada. E agora a gente está vendo um movimento de quase 90% de queda em várias altcoins. 80%, 90%. Um cenário avassalador, cenário de fato que caracteriza até que a gente já está em bear market das criptos, principalmente as altcoins. O problema é que se o Bitcoin agora continuar caindo desse jeito, e eu estou te alertando, vai ser muito pior. Então entenda como aqui no gráfico diário, dá para você poder comprar moedas numa boa, realizando aí, lógico, né, atividades que gerem lucro para você estar preparado no bear market para poder comprar fundo, e você vai ter que ter culhão para poder comprar no fundo, porque, olha só, moedas como essa. Eu comprei moedas aqui, né? Essa moeda, por exemplo, ela foi um relançamento. Eu comprei aqui, vendi aqui. Aí eu comprei de novo aqui, estava comprando esse fundo, vendi tudo aqui, sem pena, sem acreditar que ia subir muito. E agora, de novo, já pude recomprar mais um pouquinho aqui. Eu compro altcoin, eu compro risco comprando fundos, por exemplo, que eu vejo no gráfico de 4 horas. Você consegue visualizar isso aqui em várias altcoins. Eu estou tentando orientar isso aqui o tempo todo. Porque se você
mesmo que esteja negativo, consegue fazer isso aqui, você vai sair do seu prejuízo. Outra coisa é segurar a caixa caso de fato o Bitcoin venha corrigir cada vez mais. A gente não perdeu muito capital do Ethereum, porque de fato ele ainda está segurando capital, mas já começou a correção. O dinheiro que estava no Total 2 agora também veio se perdendo. Ou seja, a gente está de fato perdendo muito capital. Por incrível que pareça, eu estou fazendo esse alerta porque eu continuo acreditando que para esse ciclo isso aqui não deveria acontecer. Nós não conseguirmos romper o Total 2, onde é o market cap das altcoins, mas por incrível que pareça, a gente não rompeu. Agora a gente está numa situação que comprar esse fundo e colocar o seu stop, caso tenha uma reversão com algo muito bom no mercado, você consegue surfar muito lucro. Caso contrário, ficar segurando e perder regiões como essa, a gente vai ter mais perda ainda no mercado de cripto. Tudo vai depender do que está acontecendo agora. Eu sei que muita gente já falou que está em bear market, outros não, mas um bear market cripto, para a gente poder tratar ele com todo o rigor, os cortes de juros nem deveriam ter acontecido. A gente está vendo aí no mercado americano forte, o que não deveria também estar acontecendo. O problema é que se de fato começar uma fase de distribuição, assim como já começou no Bitcoin, o mercado vai derrubar cada vez mais o Bitcoin. Então a gente vai perder regiões como essa e vai buscar fundos mais baixos, que pode de fato caracterizar um inverno, onde essa fase vai começar a fazer a capitulação muito mais forte para começar uma acumulação para o próximo ciclo. E sabe-se lá como que vai ser esse ciclo, porque o ciclo de 4 anos está quebrado. Entenda que essas características a gente consegue ver toda a fase de capitulação, tá? A gente tem os short term holders aqui embaixo, com fases aqui extremas. Fases que caracterizaram fundo, mas ainda podem renovar esse fundo aqui. Quando a gente começa a olhar, por exemplo, uma capitulação que já tivemos aqui em dezembro, pode trazer uma nova capitulação, algo que vem caracterizando como se fosse aqui, ó. Como se fosse lá em 2021 a entrada do bear market. A gente começa a buscar capitulações e fazem mais fundas, incluindo a gente montar aqui, ó, no próprio Bitcoin, um topo mais baixo, que poderia ter sido um pouco mais alto na região de 106, que eu esperava que ele fosse limpar todo mundo aqui, para depois cair. Nem isso ele teve força. Normalmente ele vem, sobe uns 40%, faz um topo descendente para buscar. Nem isso ele teve força. Aqui também ele fez isso. Ele veio, uma queda de 30%, 40%, subiu 40% para poder renovar. E aqui ele pode estar muito semelhante a esse movimento aqui. Porque até aqui no semanal, a gente vê que a gente está buscando uma sobrevenda no semanal, algo semelhante. Então, caso a gente venha perder essa região, ele vai limpar muita gente aqui para tentar começar a fazer uma nova fase de acumulação, para depois a gente começar mais uma vez tentar ver uma entrada de capital buscando outros topos. Até então, eu estava até confiante que o Bitcoin faria isso aqui, faria um topo descendente para poder romper. Ele começou a formar esse padrão, mas agora, depois que ele perdeu esse padrão de triângulo ascendente, ele firmou dentro de uma bandeira de baixa. Mudou completamente o padrão. Então agora a gente está fazendo um pivô de baixa, claro, e aqui a gente pode buscar esse mastro aqui, buscando novos fundos. E aqui tem muita liquidez para ele poder simplesmente vir buscar. Poderia ainda buscar e depois começar essa fase de acumulação. A gente tem que observar agora, esteja atento para poder realizar seu lucro, caso você tenha algum lucro, entrada de curto prazo, aprenda a fazer essa compra e venda de curto prazo, tenha caixa, deixe o seu stop marcado em regiões ali, caso ele venha perder esse suporte, para que você consiga recomprar mais abaixo. Tem que ficar atento a partir de agora, porque realmente o movimento está muito crítico, não tem força, e por mais que a gente veja uma alta muito quase forte, né, no curto prazo, a gente teria que romper novas resistências. Por exemplo, o Bitcoin agora tem que trabalhar acima de 84 mil. Nem tem força para chegar até lá. A gente tem que vir aqui agora, né? Se tudo fosse melhorar, trabalhar acima desse valor de 84 mil para sair dessa tendência de baixa, que não está acontecendo e nem tem força no mercado para tal. É crítico, não é muito bom, mas isso é um alerta e é algo que eu sempre falei. Curto prazo, compra e venda. Se voltar todos os vídeos que eu fiz ano passado, eu vim falando, dá para comprar altcoin, dá para comprar Bitcoin. O que você precisa saber? Dá uma olhada na sobrevenda de 4 horas.
Entrou na sobrevenda de 4 horas, o Bitcoin é uma boa oportunidade de compra. Continua sendo, ainda que a gente venha para bear market. Não rompemos essa região de 79 que tem uma resistência aqui. Mas veja que aqui, ó, nessa região de suporte, que era uma região de suporte, 75 quando ele pegou liquidez, olha só, uma sobrevenda extrema, região boa de compra. Então daqui até aqui, você já pode vender para acumular mais Bitcoin. Ou caso você esteja aqui, você programa o seu stop, porque se ele perder, você vai recomprar embaixo de novo. Você consegue fazer isso em altcoin, que por sinal também estão muito fracas. Todas em tendência de baixa com 80%, 90% de queda. Absurdo, surreal e também uma oportunidade para quem sabe a partir de agora. Esteja preparado para ter um pouco mais de caixa. Aproveite para poder comprar fundos de 1 hora, 4 horas, se você quiser comprar. Para você comprar nessas regiões e botar o seu stop, porque aqui você não perde nada. Caso volte a cair, você sim vai ser estopado. Ou você pode aprender a vender. Entender o que são resistências, tokens em média, tudo isso que você vai aproveitar. Inclusive, se você quiser, tem um link aqui embaixo para você poder aprender a fazer isso. Porque agora a gente vai entrar em um movimento muito ruim do mercado, pode até reverter, o que seria basicamente algo incrível, uma vez que ouro e prata está derretendo. Derreteu de uma forma que a gente nunca viu. Se esse dinheiro rotacionar, tudo bem. Se nós tivermos corte de juros, tudo bem. Mas se continuar essa enrolação, como o próprio Fed falou que não vai ter, o mercado vai continuar com esse medo absurdo e vai começar uma fase de distribuição no mercado americano também, e isso muito provavelmente vai derrubar mais ainda o Bitcoin e o mercado de cripto. Essas fases de comprar essa queda, você tem que saber também comprar. Não é só sair comprando de qualquer jeito, porque senão você compra a faca caindo. Comprar sobrevendas, entender regiões de suporte, altcoins que são fortes, memecoin agora nem pensar. Eu já tinha falado para poder vender. Lembra da Ether Vista? Lembra também da própria DOG, outras moedas, runes? Tudo isso eu comentei aqui, tem vários vídeos aqui que inclusive foram muito criticados na realização de lucro, porque você realiza o seu lucro ali, você vende sem medo, porque toda vez que bate uma sobrecompra muito pesada em memecoin, todo mundo vende correndo, ninguém vai segurar a mão de ninguém. A memecoin ela serve para isso, esse efeito piramidal para poder vender. Inclusive todas as memecoins que eu fui comprando, que eu falei aqui, olha, se eu comprar eu vou vender, comprava e vendia, porque de fato nenhuma estava segurando. Várias memecoins que subiram muito forte e devolveram tudo. E isso acabou perdurando também para o mercado de altcoins. E agora a gente está numa baixa que tinha que estopar, recomprar, vender ali um topinho, aproveitar para realizar lucro, recomprar, inclusive no Bitcoin. Eu tenho falado isso o tempo todo, tem que se mexer, não pode ficar engessado no mercado de cripto, ainda que você queira continuar comprando para longo prazo, porque assim você vai aumentar sua mão. Então agora a gente está numa iminência de uma bomba e a gente tem que de fato observar. Na verdade, a bomba já foi anunciada lá no 126 mil. Quando eu fiz vários vídeos falando que, olha, o Total 2, que eu posso mostrar agora, a gente está numa região muito crítica. Cuidado com o Total 2, porque se você observar aqui o gráfico semanal do Total 2 para as altcoins, esse aqui, tá? Foi o marco. Porque aqui a gente tinha região de topo, uma região que faria distribuição. Aqui tem um efeito psicológico para várias altcoins, incluindo o Ethereum. Porque o Ethereum, por exemplo, eu falei quando estava muito fundo nos 1.400 que eu estava comprando. Bem como a gente chegou nessa região e aqui, obviamente, dentro do semanal, com pouca força no mercado, olha aqui, ó, semanal sobre compra, semanal sobre compra, semanal sobre compra, bem como sobrevenda. O que eu quero dizer com isso? A sobrevenda do semanal era compra e a sobrecompra do semanal era venda. Então tudo isso a gente viu. E agora a gente está nas mínimas, até ele tentando segurar também, situação muito crítica por sinal. Ou de fato a gente vai ter uma reviravolta no mercado para poder cumprir essa linha de tendência de alta ainda no mercado, ou ainda a gente vai ficar com esse negócio aí de tarifa, não ter corte de juros e a gente perder essas regiões aqui do Ethereum, por exemplo, de linha de tendência de alta e também acabar afundando aquela bandeira, porque tudo isso estava sendo alertado. Então, essa é a situação real que você tem que acordar agora e aproveitar, porque pode ser de fato uma baita de uma oportunidade daqui para frente, porque a gente está fazendo fundo. Esse fundo pode ser um fundo local, curto prazo, você botar o seu stop e daqui a pouco aproveitar para poder vender de novo e bola para frente. Realmente está muito ruim e a gente está atingindo níveis mínimos, níveis inclusive de bear market. Você tem que prestar atenção agora, porque poderia ter estopado, poderia ter vendido, poderia ter comprado. Não aconselho você agora a sair comprando desespero, muito embora se você pensa no longo prazo, toda compra derretida do Bitcoin é uma boa compra para um DCA. Agora, se você quer ficar comprando memecoin, saia dessa. Inclusive, quem falou de Ether Vista, quem falou de outras moedas, que quando foi alertado falou, pô, subiu 1.500%, venda.
Coloque esse dinheiro no bolso. Não fique com isso agarrado. Bom, tá aqui agora alguns dos resultados que nós já falamos durante vários anos e vários meses com milhares de vídeos aqui no canal. Só vou te pedir para deixar o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, aprenda a comprar e vender no curto prazo. Vai te ajudar muito agora, que é o que eu estou fazendo, que é o que eu vou aproveitar. Inclusive agora o Bitcoin no curto prazo deu região de compra e também já deu região de venda. Algumas altcoins 10% só para poder aumentar capital. É bom deixar um pouco de capital para isso, um pouco de capital para poder comprar e um pouco de capital também comprando os fundinhos do seu Bitcoin para root se você quiser. Te espero no próximo vídeo, se inscreva, deixa o like, até mais.